Bom dia a todos, aqui é o Christian, o Guilherme. Hoje temos o convidado William Day, que daqui a um pouquinho vamos também introduzir ele. Então, que o pessoal está entrando, só para comentar, estamos retomando as lives. As lives agora terão um pouquinho mais de ênfase sobre a literatura, por isso que hoje temos o Will, falaremos do trabalho que ele fez aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois falamos bem mais sobre este trabalho. Só lembrando, as lives serão sempre publicadas no nosso canal YouTube, nosso podcast, porque ainda não está acompanhando nosso podcast, entra lá e segue. Eu viciei o Guilherme no podcast, chegou hoje comentando de um podcast que escutou sobre ciência, etc. Então, os podcasts são viciantes por quem gosta de aprimorar o conhecimento, é extremamente prático. Eu recomendo muito também de escutar o nosso podcast, por quem eventualmente não consegue acompanhar a live inteira. Tem depois o conteúdo lá no podcast ou no canal YouTube, se prefere eventualmente ter também a parte visual, a parte vídeo. Tá? Ok. Então, Dani, acho que podemos começar a introduzir o Will. Eu vou começando a introduzir o William Day, falando do seu Lattes, tá? William é doutorando em Ciências do Movimento Humano pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Investigação da Mecânica do Movimento, o Grupo Biomec, né, com o professor Jefferson. Mestre em Ciência do Movimento Humano e graduado em bacharel em Fisioterapia pela Universidade da Vale dos Sinos, Unicinos. Tem experiência na anatomia humana, cinesiologia e principalmente biomecânica, atuando com ênfase no estudo do movimento humano. Will é também professor da Universidade da Serra Gaúcha, certo, Will? Isso, do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Centro Universitário da Serra Gaúcha, e também atua, né, ele tem um consultório, atua como fisioterapeuta, aproveitando desta montanha de conhecimento que foi desenvolvendo né, durante a sua experiência como pesquisador, né? E, então, esta é um pouquinho a introdução do Will. Obrigado, Will, por participar da nossa live. Um bom dia para ti. Como é que tu tá? Bom dia. Eu agradeço muito, Christian, pelo convite e fico muito feliz em poder ter os dois aí compartilhando essa live comigo. Não esperava pelo Guilherme, muito feliz em ver o Guilherme. Surpresa! Surpresa! Guilherme é um cara excepcional, assim, que muito meu amigo e uma fera aí na biomecânica. Acho que é um super destaque aí. Que bom ter tu aqui junto com a gente. Pô, maravilha. Obrigado. Escuta, Will, tu tá aonde agora? Bom, eu tô em casa agora. De manhã eu atendi no consultório e agora eu tô aqui pronto para falar um pouquinho sobre síndrome do impacto do ombro e sobre kinesiotaping um pouquinho para vocês. Exato, porque hoje a temática da nossa live, deixa eu ler ela porque tem um título bastante, né, extenso, efeito do kinesiotaping na atividade eletromiográfica e cinemática escapular em paciente com síndrome do impacto do ombro, tá? Então, é uma temática que para mim é fantástica. Eu vi o trabalho deles, né, as coletas que eles estavam fazendo, uma temática para mim fantástica, porque quando surgiu o kinesiotaping, na época eu atuava como massoterapeuta. Eu fazia taping convencional, né, taping para contenção de movimento, principalmente. Daí nasceu o kinesiotaping. Eu fui testar para ver como é que é. Para mim foi fantástico. Eu achava realmente eficaz para mim, né? Só que eu sei que não teve muitos trabalhos publicados sobre ele. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de comprovar a eficácia, né, Will? É isso? Bom, o que está tendo na literatura agora, principalmente se tratando de ombro, né?
Mas eu vou contar para vocês como é que começou essa história de eu investigar a bandagem. Por que tu te interessaste a fazer este tipo de trabalho? Bom, primeiro eu comecei já na graduação a trabalhar com bandagem, porque era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu sabia que no meu TCC da graduação eu não queria fazer um trabalho qualquer, eu queria fazer um trabalho que me desafiasse, que fosse me ir além do convencional. E aí meu orientador foi o professor Marcelo Latorre, e ele tinha o hábito de fazer trabalhos com biomecânica e com eletromiografia. E ele gostava de pegar os orientandos dele e juntar para fazer grupo de estudos. E aí eu apresentei um artigo que eu vou mostrar para vocês. Aí eu apresentei um artigo chamado Avaliação eletromiográfica de músculos da cintura escapular e braço durante exercícios com carga axial e rotacional, que foi responsável pela essa professora aqui, ó, professora Ana Maria Siriane de Oliveira. E Sim. Só para dizer como são as coincidências, essa professora foi a minha banca de mestrado depois, né? Então, o ciclo, né? Essa foi o primeiro artigo que eu li de eletromiografia e eu achei, nossa, que legal, quero botar eletromiografia na minha vida. E ela ser a banca, na verdade, eu só me dei conta depois que eu apresentei o mestrado. Então, assim, ó, eu não tinha me dado conta, eu não convidei ela sabendo que eu tinha lido esse artigo, então foi uma coincidência bem grande. E na época eu acabei fazendo o curso de bandagem juntamente com o TCC. E aí eu juntei o útil ao agradável, eu acabei fazendo um TCC com a bandagem, né, que era uma coisa que me interessava, e com o ombro. Por que com o ombro? Porque na época eu estava lesionado, eu tenho síndrome do impacto do ombro, então eu estava com dor e eu pensei, bom, por que não vamos juntar tudo isso, né? Então acabamos juntando e acabou saindo então o meu TCC da graduação. Então o meu primeiro TCC, o TCC da época, foi focado em aplicar a bandagem no ombro no seguinte desenho que eu vou mostrar para vocês. Então, ó. Então, esse aqui é meu TCC da graduação publicado. Então, Olha eu só. coloquei o quê? Uma bandagem aqui, ó, em Y, ao redor do deltoide. Uma bandagem em Y na região do trapézio superior. E uma bandagem em I com alta tensão aqui, ó, para reposicionar o ombro. Tá? Só que na época, eu estava começando a estudar e eu comecei a ver, bom, será que esse protocolo aqui de colocação é o ideal para os pacientes? Né? Então essa foi uma grande dúvida. Comecei a ver que tinha muito estudo com vários desenhos de bandagem diferente. Então, tinha desenhos com o posicionamento da bandagem assim. Sim. Tinha desenhos com o posicionamento da bandagem assim. Nossa, certo? um monte de jeito diferente. Então, surgiram vários jeitos diferentes de colocar a bandagem. Eu pensei, bom, por que eles estão colocando de tantos jeitos diferentes? Então, a gente chega naquela dúvida. Bom, a gente sai colando bandagem e vai vendo o que acontece. Então, a primeira coisa que eu tinha que saber era o quê? Como era a atividade eletromiográfica de pacientes com síndrome de impacto. Então, eu imagino que todo mundo vai pensar isso. Bom, se eu vou colocar uma bandagem, eu preciso saber o que acontece com pacientes. Então, para mostrar para vocês um pouquinho disso. Aqui eu tenho um resuminho para falar para vocês. Então, olha só. Tradicionalmente, quais são os músculos que são principalmente avaliados com a eletromiografia? Tá? Aconteceu alguma coisa? Travou. Normal. Windows. Problema. Só Problema? contribuindo, Will, eu acho que isso é muito interessante, tu ter trazido esse teu depoimento, porque é muito comum, cara. Hoje eu escuto o pessoal pensa que para fazer pesquisa tem que ter assim, ó, o problema da física quântica para ser resolvido, né? Assim, tem que ter um problema de pesquisa. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se isso. Mas o que as pessoas não sabem é que, ou não percebem, né? É que a pesquisa, na verdade, ela serve para resolver isso, cara. Pequenos problemas que aparecem na nossa vida, né? Práticos. O Will, ele tinha aquela dúvida. Sim. Pô, qual é o jeito que eu boto a bandagem? Qual é o efeito da bandagem? Hoje o cara é mestre, está fazendo doutorado dele em biomecânica por causa de uma questão de pesquisa que surgiu lá no começo da carreira acadêmica dele. Então,
Acho que esse depoimento foi muito importante porque, enfim, aqui em Porto Alegre a gente tem, né, um programa de pós-graduação que incentiva muito isso. Nosso orientador, né, Will? Nós somos Sim. colegas de pós-graduação e ele incentiva muito isso, né? Pô, tragam problemas assim pontuais, vamos resolver isso aqui, vamos ver questões práticas para tá tentando resolver. E o problema do Will construiu direitinho esse caminho, né, Will? Sim, com certeza, né? E tu vê, é que nem tu falou, começou lá no início e o nosso orientador, ele tem esse ponto, né, de resolver os problemas que a gente possa ter soluções para aplicar na nossa prática, né? Então, ele enfoca muito nisso também. Bom, agora acho que resolveu aqui. Resolveu? Bom, vamos lá. Vai. Eu não vou botar o F5 para não dar problema. Então, olha só. Costuma ser avaliado quais músculos? Trapézio superior, trapézio inferior, serrátil anterior, o deltoide médio e também as outras porções do deltoide e o peitoral menor com eletromiografia de profundidade. Então, o que vem sendo visto que esses pacientes têm? Eles têm um aumento da atividade do trapézio superior e uma diminuição do trapézio inferior. Daí tu vai me perguntar, Will, me mostra isso. Então, olha só. Uma pessoa normal fazendo um movimento de abdução, tá? Nós temos 3 repetições aqui. Em vermelho, aqui pequenininho, nós temos o trapézio superior. E em verde, o trapézio inferior. Então, olha só. Uma abdução, outra abdução e uma terceira abdução. Se vocês olharem atentamente, o primeiro músculo que liga é o trapézio inferior. E lá no final, só o trapézio superior começa em atividade. Tá? Então, ciclicamente, uma pessoa saudável, ela atua primeiro com o trapézio inferior com uma alta atividade e pequena atividade de trapézio superior. Só que agora eu quero que vocês olhem atentamente com as mesmas cores para um paciente fazendo esse movimento. Então, agora, a gente não tem mais o quê? Aquele ciclo, que o verde era o primeiro músculo a ser movimentado. Deixa de pé o celular, Will, só, porque senão ficou deitado demais. Acho que assim fica melhor. Não, tranquilo. Então, vamos primeiro focar aqui de novo, 3 movimentos de abdução. E olha só, qual é o primeiro músculo a se ligar? O vermelho, que é o trapézio superior. E depois que antecipa, né? Antecipa respeito ao outro e fica ligado o tempo inteiro, afim, né? Exatamente. Ele não chega a desligar durante o movimento. Vocês estão vendo aqui? Então, isso já nos dá sinais de que trapézio superior e inferior é algo que o fisioterapeuta ou o profissional que estiver reabilitando alguém tem que ter noção, né? Que se o paciente tiver síndrome do impacto, ele vai ter pouca atividade de trapézio inferior. Então, isso tem que estar muito atento a essa avaliação no teu paciente, né? Will, só para contribuir assim com a galera que está nos ouvindo, relembra a gente a ação desses músculos, para que servem esses músculos no complexo articular do ombro? Vamos lá. Eu tenho um esqueminha aqui que eu acho que vai ficar bem legal, que tu vai conhecer, Gui. Então, olha só. O que nós temos? Olha aí, tava preparado, Tu viu? Tá preparado, Will. O Will não é brincadeira não, cara. Vai, eu tô pronto. Então vamos pensar. Vamos pensar numa artrocinemática normal do ombro. Então, olha só. A gente tem uma sequência de eventos que a gente tem que estar pensando quando a gente analisa o movimento. Levanta então, um pouquinho mais só... Deixa o esqueleto na parte de baixo da tela, eu acho que daí a gente enxerga melhor aqui. Não, assim, baixou, vai um pouco mais pra cima. Olha pra cima, senhor. Tá. É porque a nossa tela a gente pega só a metade de baixo, sabe? Isso. Aí, ó, agora perfeito. tá assim? Perfeito. Perfeito, Sim, isso aí. Então, olha só. Esses pontinhos aqui, ó, só para quem não conhece, são marcadores reflexivos que foram coletados com o sistema BTS, tá? Então, esse sistema aqui, né, o Smart DX, né? As 10 câmeras infravermelhas que nós temos ali no laboratório da URGS, né? E aí eu exportei para dentro desse software aqui. Então, olha só. Durante esse movimento de abdução, a gente tem que pensar o quê? Na artrocinemática, que acontece tanto na glenohumeral quanto na cintura escapular. Então, são articulações distintas que a gente tem que pensar durante o movimento. Primeira coisa, ao longo desse movimento de abdução, a gente tem primeiro um rolamento do húmero, né? Então, esse húmero, eu tive uma ideia para facilitar a nossa vida. Sim. Deixa eu fazer aqui a minha ideia. Eu vou fazer um esqueminha aqui.
Só um pouquinho. Aí eu consigo mostrar melhor. Já ajeito aqui para vocês. E a gente tem que levar em questão justamente essa artrocinemática, né? Que são o quê? Os movimentos entre... A descrição dos movimentos entre os segmentos ósseos. Então vamos lá. Me avisem se dá para ver. Dá para ver? Sim. Então olha só. Ao mesmo tempo que esse húmero está sendo rolado para cima, o que tem que acontecer juntamente? Essa cabeça do húmero ela tem que fazer uma translação inferior. Quem faz esses movimentos aqui? Aqui a gente tem o deltoide, principalmente. E esse grupo muscular que faz essa translação inferior é quem? O manguito rotador. Só que isso aqui que a gente está vendo é só glenumeral, ou seja, qual movimento acontece entre a escápula com o húmero? Então, uma rotação do húmero sobre a glenoide, feito principalmente pelo deltoide, pelo supra, e aqui uma translação inferior feita pelo manguito rotador. E, ao mesmo tempo, gente, mais ou menos aos 45 graus, o que acontece aqui na escápula? Essa escápula precisa fazer uma rotação superior. Quem vai fazer essa rotação superior? No início do movimento, um músculo que vai estar... Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. Um músculo que vai estar aqui, que vem aqui para baixo, que é o trapézio inferior. Então, o trapézio inferior é o principal rotador superior da escápula, principalmente a partir dos 45 graus de movimento. Depois, a gente tem quem? Aqui, o trapézio superior, né, mais acima, indo para a cabeça, que vai atuar só acima dos 90 graus. Então, ele não pode atuar abaixo dos 90 graus, ele só pode atuar acima dos 90 graus. E como vocês viram na imagem anterior, ele estava atuando aonde? Aqui embaixo, no início do movimento, ou seja, nos primeiros graus de movimento. Isso não pode acontecer. A gente precisa de trapézio inferior. Então, assim mais ou menos, a gente consegue ter um panorama da atividade muscular. Deltoide fazendo o rolamento, fazendo a abdução, manguito fazendo a translação inferior da cabeça do húmero, enquanto o trapézio inferior roda superior escápula, junto com o serrátil anterior, né, que eu não mencionei, e lá para depois dos 90 o trapézio superior. Ok, Will, então, que tem síndrome de impacto, acontece que ele antecipa esta contração do trapézio superior antes dos 90 graus, consideravelmente, eventualmente. Isto implica o que depois? Bom, essa é um fator da síndrome de impacto, né? Essa é uma forma. Porque como ela é uma síndrome, toda vez que tiver uma palavra escrito síndrome, significa que é um problema multifatorial. Então, essa alteração de trapézio é um jeito de ter síndrome de impacto. Então, essa é uma forma. Então, a primeira forma é alteração de atividade entre trapézios. Segunda forma é... Então, uma trapézio. Segunda forma, fraqueza muscular de quem? De manguito rotador. Então, o que acontece? A dor do paciente não é porque o trapézio não está fazendo movimento, é porque o manguito rotador não está deprimindo a cabeça do húmero, causando impacto no espaço supracromial, né? Então, causando um impacto aqui, né? Então, a dor da pessoa, ela normalmente vai ser localizada ou aqui na frente, mas normalmente aqui do lado. Então, esse fator, então, fraqueza... Já sinto dor, já estou sentindo dor. Já está sentindo. Então, a fraqueza do manguito ou simplesmente a tendinite mesmo, a tendinose já na fase crônica, pode ser o esforço repetitivo levar a isso e fazer com que tenha aquela compressão. Outro fator é fraqueza de serrátil anterior, que também é muito comum. Então, onde é que tu vê isso? Tu vê a escápula da pessoa, né? Então, tu olhando a borda da escápula, né? Olhando essa parte, tá enquadrado? Sim. Tá. Olhando essa parte aqui da escápula, né? Tu consegue ver como é que é a posição dela e tu consegue ver como é que tá a massa muscular nessa região aqui, ó. Aqui tu já consegue ver com palpação, né? E se ela tá alada ou não, né? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês verem. Aqui.
Espera aí que... Aqui. Deixa eu abrir para você. O modelo aqui. Então, olha só. Aqui, ó. Só um pouquinho, gente. Já tá abrindo. Olha só. Windows. Olha só. Então, se vocês olharem calmamente a posição dessa escápula aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco. Ó. Temos a escápula aqui, ó. Então, podemos imaginar o seguinte, que um paciente é possível de ter uma escápula mais elevada. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, aquele trapézio superior dele está muito ativado. Então, provavelmente, a escápula dele vai ser mais levantada. A gente pode ter uma escápula um pouco mais alada. Então, olha só. A escápula ela não está naquela posição aqui anatômica. Ela está mais alada em relação a um normal, Caixa né? torácica, Então, sim. isso. Então, ela estando alada, olha só o que acontece com o ombro. Ele fica para frente. Vocês conseguem ver que a pessoa está com o ombro protruso? Sim. Então, esse ombro, ele fez o quê? Ele deu provavelmente uma anteriorizada. Então, olha só como muda, ó. Uma outra posição, ó. Mais posterior, mais anterior. Então, Certo. alterações posturais podem ser um fator que pode alterar o posicionamento da escápula, que pode causar dor no ombro também. Então, é outro fator ainda que pode causar essa lesão. Então, vocês conseguem ver como os profissionais precisam avaliar bem os pacientes para saber o que tratar, que não existe Quantas uma receita variáveis, de bolo. né? Uhum. Não existe uma receita de bolo. Uma coisa que acontece muito, vou só fortalecer manguito rotador, né? Vou dar exercício de manguito para o paciente clássico. Mas será que a causa dele é fraqueza ou é uma compensação muscular, hiperatividade de um músculo? Então, o profissional tem que conseguir avaliar toda a cintura escapular, precisa avaliar, claro, a força, a amplitude de movimento, onde é que estão as aderências. Então, outro aspecto é cervical, né, que eu não mencionei, mas você também tem que avaliar a cervical. Então, tu precisa ter essa visão maior, né? Tu não pode simplesmente olhar só para o ombro do paciente, porque o problema pode estar lá na escápula ou ele pode estar na cervical. Então, tu precisa ter... Will, agora tu fizeste um quadro geral de que tipo de alterações se podem criar depois do síndrome de impacto, né? Que tu precisaste isso para o teu trabalho, para ir para frente, né? Porque essa daqui era a tua base, né? Sabendo esses condições, tu vai agora para outro degrau ali no teu trabalho, né? Então, no meu TCC, eu comecei a entender para que eu fiz aquele desenho de bandagem. Então, eu tinha um desenho de bandagem onde eu tinha uma bandagem que era colocada no trapézio superior. Por quê? Trapézio superior tem muita atividade. Coloquei uma bandagem no deltoide, porque deltoide também tinha muita atividade, porque acabava compensando. E essa bandagem de alta tensão, ela é para corrigir a protrusão de ombro. Então, ela é uma forma de pegar trapézio superior, deltoide e zona da dor e protrusir o ombro. Qual foi o resultado do meu TCC? Então, meu TCC, a tabelinha está aqui, mas eu fiz o cálculo do pico e o cálculo do valor RMS. O que eu consegui mostrar com aquele desenho de bandagem? Que a gente diminuiu a atividade do trapézio superior, então teve menos atividade do pico, e a gente também diminuiu o deltoide médio. Então, com esse desenho de bandagem, olha, eu consegui um bom resultado. Diminuir a atividade eletromiográfica de trapézio superior e deltoide médio, que era o pico. Então, foi algo assim, ó, que para mim foi importante, né, de achar isso daí. Will, fala aqui. Só assim, então quer dizer que colocar a bandagem por fora do ombro foi capaz de mudar uma reação interna do sistema nervoso do paciente de vocês? Sim, com esse desenho aqui, sim, foi possível encontrar isso daí. Então, alterou ali a atividade. Só para mencionar outros desenhos que isso aconteceu de estudos. Esse aqui que eu mostrei, gente, o que era esse trabalho? Foi posicionado, então, uma bandagem no trapézio superior apenas, né? Estão vendo que está bem em cima do trapézio superior.
E aí, esse sujeito ele foi orientado a fazer uma tarefa de digitação, sem e com a bandagem. O que aconteceu? Também teve diminuição da atividade do trapézio superior para abdução. Outros casos que isso aconteceu. Movimentos de abdução, tá? Já aconteceu em outros estudos. Não vi. Tá? Estudos que com atletas, tá? Foi mostrado que essa bandagem sobre o trapézio superior seria uma das melhores bandagens, porque todos os estudos estão achando isso, né? Estão achando que colocar a bandagem sobre o trapézio superior parece que dá um estímulo para diminuir a atividade eletromiográfica do Fazemos trapézio. agora? Will, Fala. a gente gosta de incentivar bastante que o pessoal interaja nas lives e já tá vindo pergunta pra ti, cara. Vamos ouvir aqui que a Dani vai fazer. Pode mandar. O Davi Graça perguntou qual seria a principal causa da alteração articular no ombro. Bom, que nem eu te falei, essa é uma pergunta que qual é a principal causa? A gente não tem como dizer a principal causa, tá? Essa é a verdade. A gente não consegue dizer que a principal causa é a tendinite, é a alteração postural, é a alteração na escápula, né? A gente não tem como dizer isso. Quando a gente avalia ombro, a gente tem que, assim, ó, com certeza tu vai ter que olhar a glenomeral como um todo, tu vai ter que olhar a cintura escapular como um todo, tu vai ter que olhar a postura daquele paciente, tá? Tu vai ter que palpar a cervical. Então, o principal eu não tenho como te dizer, mas eu tenho como te dizer isso. Quais são os caminhos para tu encontrar no teu paciente qual é a causa dele? Porque cada paciente vai ser diferente, tá? Ok. Então, continuando, não sei se respondemos, Davi, ou se tu quer colocar algum detalhe a mais, Davi, pode colocar. Se tu quer agregar uma coisa na tua pergunta, salientar uma coisa a mais, pode colocar ali, Davi. Mas voltamos na kinesiotape, porque eu estou muito interessado em ver como, vamos continuar. como evoluir a Mas coisa. agora, Vamos lá. Sim. Agora eu vou contar o outro lado da moeda, então. Fui para o mestrado, tá? E comecei a estudar, continuando com cinemática. Então vamos lá. Então aqui está em preto e branco, tá? Mas é por causa que é do artigo. Então olha só, aqui a gente tem o FreeMG, né, da BTS, né, o Bluetooth sem fio. E aqui a gente tem os marcos reflexivos, então, que foram capturados pelo Smart DX, tá? Então, olha só, eu tive alguns problemas para replicar o meu TCC, porque olha só, eu queria colocar uma bandagem por aqui, né, e queria reposicionar o ombro, só que tem um monte de marcadores. E aí eu pensei, olha só, no meu trabalho anterior, nós tínhamos 3 desenhos de bandagem. Nós tínhamos o Y, outro Y e um I. Só que assim, qual das 3 funciona? Precisa ter as 3 para funcionar ou só uma é necessária? Então essa foi uma pergunta que a gente se fez. Será que a gente precisa das 3? E eu pensei, vamos testar uma. E aí eu escolhi fazer essa aqui. Por quê? Porque está próximo ao local da dor, que é aqui, né? E está dando esse suporte aqui para o ombro. Certo? Posicionada essa bandagem com os marcadores, a gente fez os movimentos de abdução, de flexão e de elevação no plano da escápula. Então, 3 movimentos, com e sem bandagem, e com e sem carga. E aí eu tive uma surpresa, porque o meu resultado foi que a bandagem reduz a atividade eletromiográfica do trapézio inferior. Então, os pacientes colocaram a bandagem, fizeram o movimento e reduziu o trapézio inferior. Só que se a gente voltar e lembrar o que eu ensinei sobre atividade eletromiográfica, o que não pode acontecer? Pacientes com síndrome do impacto apresentam redução de atividade do trapézio inferior. Então vocês imaginam que eu coloquei a bandagem e teoricamente, mecanicamente, os pacientes pioraram em atividade eletromiográfica. Então, foi uma surpresa para mim, porque eu defendia 100% a bandagem, e com esse trabalho de mestrado, que ele vai sair agora na Bodywork and Movement Therapies, que, na verdade, nós, profissionais que vamos colocar a bandagem, a gente não pode sair colando a bandagem como a gente bem acha, porque, de alguma forma, a gente pode estar alterando movimento, cinemática, alterando a atividade eletromiográfica que a gente não sabe. Então, para isso que a pesquisa está aí, para a gente descobrir, então, esses desenhos. Então, para mim, foi uma grande surpresa
Então, eu hoje não recomendaria aplicar a bandagem só dessa forma no ombro, né? Sim. Então, não seria indicado para pacientes com síndrome do impacto. Eu recomendaria, por exemplo, como foi feito no TCC, O outro né? desenho. O outro desenho. Tem um outro estudo, se o pessoal quiser ler, que é muito bom, que é esse daqui, ó, que é do Tellen, 2008, Tá. Uhum. né? Esse trabalho aqui, ele faz um ensaio clínico randomizado, aplicando exatamente o mesmo desenho que eu fiz, né? Que é esse daqui, num grupo. E o outro grupo, ele tinha o quê? Um placebo. Então é um trabalho bem rígido metodologicamente, muito controlado. E foi mostrado o quê? Que pacientes diminuem a dor. Então, e ganham mais funcionalidade com essa bandagem aqui. Então, essa bandagem aqui é uma das mais indicadas quando a gente está falando de síndrome do impacto do ombro. Tá? Então, essa é uma das principais. Will, então assim, uma coisa importante que os terapeutas têm que ter em mente é que não é a bandagem em si que tá trazendo o benefício. Na verdade, só colocar a bandagem, como tu apontou, às vezes pode trazer o resultado inverso àquele que eu quero. Então eu tenho que ter certeza, inclusive, do desenho que eu vou colocar a bandagem para poder ter o resultado que eu espero, porque dependendo da forma como ela é colocada, eu posso ter resultados diferentes. Isso aí, né? Então, tu acaba vendo diferentes resultados, né? Então, o ideal é que tu possa te embasar, né, cientificamente para colocar, né? Pergunta? Tem uma pergunta aí? Tem. Diz assim, Will, Eu não consigo ler. você sabe de alguma pesquisa científica com enfoque em peitoral menor envolvido na síndrome de impacto do ombro? Se existem alterações de retração ou atividade eletromiográfica quando comparado com indivíduos saudáveis? Sim. O Eduardo, ele ele que perguntou, ele Sim. foi meu aluno e ele Olha também aí. foi meu monitor de anatomia. Eu quero destacar que o Eduardo, assim, é um fisioterapeuta exemplar e ele ganhou a maior nota dos formandos agora. Então o guri é muito bom e a linha dele é de osteopatia, né? Então quero parabenizar ele pela essa nova fase da vida dele. Edu, seguinte, temos sim um artigo que fala especificamente de peitoral menor, tá? Então, ele é um artigo que ele utilizou eletromiografia de profundidade, né? Então, ele pegou a agulha e posicionou no peitoral menor, tá? Ele é um artigo relativamente recente, 2016. Então, eu vou te mostrar ele aqui, ó. Então, esse Olha artigo só. foi publicado pelo... é que eu já tinha pronto o artigo aberto aqui, se precisasse. O Castellan, tá? É esse autor aqui. E o foco dele é atividade muscular dos músculos da escápula torácica durante a elevação, né? Exercício de elevação, medido com atividade eletromiográfica. Então, ele faz uma comparação de pacientes e não pacientes. O que foi mostrado, né? Então, foi que esse peitoral menor, sim, ele tem maior atividade. Por quê? A pessoa acaba fazendo a protrusão escapular, né? E acaba acontecendo essa alteração, né, da cinemática e tudo mais. Então, esse é um artigo que vale a pena dar uma leitura. Mas eu queria chamar a atenção para dois artigos, assim, ó, se o pessoal quiser ler e se focar muito, né, já que, até pelo tempo aqui, um artigo deles se chama do Jeremy Lewis, tá, que ele tem essa visão junto com o diagnóstico, tá, então eu quero recomendar para o pessoal dar uma lida. E o outro artigo, ele é uma revisão, tá, uma revisão bem boa de ler, assim, ó, muito fácil de ler a revisão, tá? Que é essa daqui. Esse artigo aqui, ó, tem o título em português aqui, Atividade dos músculos escapulares do manguito rotador durante a elevação do braço, uma revisão da função normal e das alterações na síndrome do impacto. Ele já é um artigo um pouco mais antigo, já tem 10 anos, 2009, mas ele é um artigo muito didático, tá? Então, o autor aqui, ó, a Fadke, a Paula Camargo e a Ludevic, que é uma referência em ombro, tá? Então esse aqui é um estudo muito legal de ler e ele fala tudo, ele faz uma revisão de tudo com desenhos, né? E vai falando, ó, como é que é a musculatura escápulo-torácica, como é que é a comparação com pacientes. Então esse é um artigo muito bom, gente, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais. Will,
eu quero fazer uma pergunta, assim, porque eu gosto da tua fala, porque ela tá incentivando o pessoal a sempre fazer a prática baseada em evidência, né? Que é a partir dos resultados que a literatura científica nos apresenta. Mas aí eu te pergunto assim, porque a kinésio ela fica do lado de fora, né? Sim. Quais que são os mecanismos que tu acredita que incentivam esse aumento do recrutamento? É uma atenção que ela faz? Ela estimula a propriocepção? Como é que funciona esse taping? Tem algumas coisas que eu acredito e tem algumas coisas que eu vou te dizer que não acredito, que foi criado, tá, assim, ó, para dizer as funções dela. A primeira coisa, que é uma das principais, seria o quê? Como ela está bem aderida à pele, bem posicionada, seria justamente pela teoria da comporta da dor. Então seria o quê? O estímulo dos mecanorreceptores, o tato, né? Em função das trações que ela vai fazendo, né? Tu vai fazendo os movimentos, tu posiciona ela em alongamento, o teu membro, né? E tu põe aquela tração. Então, em função dos movimentos, ela vai fazendo o quê? Vai fazendo aí o estímulo dos mecanorreceptores. E se vocês lembrarem da teoria da comporta da dor, por que isso acontece? Porque a via neural que leva a informação aferente, tanto sensitiva de tato quanto a de dor, é a mesma. Então, as duas entram pela coluna posterior da medula. Então, como as duas entram pelo mesmo caminho, o que acontece? Os mecanorreceptores, eles são muito mais mielinizados, então eles têm uma bainha de mielina maior, o que faz com que a transmissão seja mais rápida e mais isolada, né? Porque a bainha isola. A velocidade acaba sendo maior, que é as fibras A beta, né? Enquanto a de dor é a C, principalmente. Então, acaba tendo maior estímulo tátil, que seria um mecanismo de inibição da dor. Segundo mecanismo seria o quê? As microvelocidades. O que acontece? A bandagem tem resultados muito bons tratando-se de edema de tornozelo, principalmente, né, que é colocado, ou até mesmo na parte de mastectomia, né, muito feito o linfotaping, né. Então, o que acontece? Como a bandagem, nesses casos, ela é colocada com baixa tensão, tu acaba tendo uma ondulação dela. E essa ondulação, mesma coisa, ela vai fazendo esses movimentos embaixo da pele, que vai fazendo o quê? Com que aquele líquido seja levado em direção aos linfonodos, principalmente, né? Que é como é feita a colocação, né? Então, esses dois mecanismos, sim, eu acredito que são os principais de alívio de dor. Quando a gente coloca alta tensão na bandagem, a gente faz o quê? A gente faz um reposicionamento. Então, teoricamente, se a gente colocar alta tensão, a gente reposiciona aquele membro. Reposicionando o membro, tu coloca uma posição fora da dor, né? Então, seria um mecanismo por alta tensão similar à bandagem rígida daí, né? Mas quanto à ativação, ou seja, tu esticar mais a bandagem e isso fazer a pessoa contrair, é algo que, assim, ó, que tem pouquíssima evidência. Então, colocar muita tensão não vai fazer com que o músculo ative mais. Então, isso são pouquíssimos estudos que mostraram, mas a grande maioria mostra que para ativar um músculo, a bandagem não teria esse efeito. Sim, mas, por exemplo, tu apresentou pra gente 3 mecanismos, né? Um ali de inibição. Acabou? Pode fazer. Mais um pouquinho, então, encerrando a nossa live. Encerrando. Tu apresentou 3 mecanismos, né? Um de questão dela enrugar ali na região, a questão da tração e a questão dessa substituição de vias, né? Onde eu ocupo uma das vias neurais e acabo inibindo o processo de dor, né? Mas, mesmo assim, tu apresenta a diferença no recrutamento. Naquele estudo do teu trabalho de conclusão e no teu mestrado. O que causou essa mudança de recrutamento? Foi um dos 3? Foi... O que tu acredita? O mecanismo interno ali? Assim, de ação, assim, como é que essa eletromiografia... Por que se alterava a eletromiografia colocando o tape? Provavelmente, naquele desenho que eu tinha colocado, como a gente mudou a cinemática, querendo ou não, a gente mudou o posicionamento, né? Isso então, aí. se a gente mudou a cinemática, teoricamente a gente tem que mudar a atividade elétrica. Então, esse é um mecanismo, seria, né? Um mecanismo da alta tensão. Mas quando a gente fala de baixa tensão, né? Por que o músculo é inibido? Isso é algo que ainda é um mistério, né? Porque colocar baixa tensão, o músculo diminui a atividade. Por que ele diminui a atividade? Talvez esse estímulo sensitivo faz com que a parte motora diminua essa atividade? Talvez. Essa resposta a gente ainda não tem, né? Ainda temos que investigar muito na pesquisa isso aí. Isso aí.
Não, é interessante de ver que por mais que a gente traga respostas, as nossas respostas só vêm com mais perguntas, né? Isso aí, cada vez mais perguntas. Muito bem, Christian, acho que a gente está indo em direção ao final, a Dani está nos avisando Sim, do tempo. ela tá banando. É, Ok, Will, eu acho que tu foi realmente esclarecedor no teu trabalho e colocou aqui uma série de também de conhecimento, né, em geral, para explicar todo o trabalho que foi desenvolvido, por que tu chegaste a fazer um trabalho desse tipo aqui, né? Foi fantástico, né? Parabéns, parabéns também pelo trabalho. Acredito que tu não vai terminar de pesquisar aí, né? não, ainda tem que fazer o meu doutorado, ainda tem que terminar o doutorado. Na verdade, estou começando as minhas coletas agora, né? E continuo trabalhando com ombro e com síndrome do impacto. Sim. E não vou parar tão cedo, eu acho, né? Tem que primeiro terminar esse doutorado e continuar fazendo pesquisa com os meus TCCs, né? Tem um TCC agora com o ombro também, que a gente comparou atividade eletromiográfica durante diferentes exercícios de rotação externa. Então a pesquisa continua para sempre, né? Então a gente que é apaixonado por isso, que nem o Guilherme também é apaixonado, a gente tenta levar para os nossos TCCs um pouquinho da nossa paixão aí. Isso aí. Ok. Então, eu agradeço novamente pela participação e espero de ter mais oportunidade contigo para falar desse assunto, que acredito ser um assunto bem interessante. Eu também me fraturei um ombro, fraturei um número, desloquei patinando no gelo, então, para mim é interessantíssimo. Atleta é assim, né? É que atleta é assim. Eu patinando no gelo não esperava ter aquele acidente ali, mas aconteceu, né? Ok, então espero de ter mais oportunidade de conversar contigo, tá? Agradeço muito por ter compartilhado toda a tua experiência aqui. E, pessoal, esta live vai estar publicada por quem não teve a oportunidade de olhar toda ela, tanto no podcast quanto no nosso canal YouTube e na IGTV também, né, Dani? Isso, segunda-feira. Segunda-feira. E então, depois, se vocês querem, nossos canais estão com esta live e as outras que já fizemos. Agradeço também, Guilherme, por ter contribuído. Prazer estar aqui, ainda mais com o meu colega Will. Eu agradeço muito aos dois aí pelo convite à Kinetec. Aí é sempre um prazer falar com a Kinetec. Adoro os equipamentos, né? Utilizo todos eles muito no laboratório. Ter o Guilherme aí foi uma boa surpresa, né? Porque o Guilherme é um cara assim, ó, que promove discussões e parceirão meu também. Então, muito feliz dos dois estarem aí. Tô te devendo um encontro, inclusive, pra gente discutir um pouquinho os problemas daquele no ombro, né? Isso aí. Isso aí. Ok. Então tá, gente. Colocou aqui a Barbosas. Seria legal disponibilizar os títulos ou os dos artigos discutidos. Posso enviar para ti. O Will coloca para nós, depois para quem quiser pode entrar em contato conosco que repassamos. Isso aí. Muito bem. Então Obrigado, tá, gente. então. Bom Valeu. almoço Até mais. e bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.